Oi gente, a paz do Senhor, eu estou aqui para gravar mais um vídeo um pouco diferente, mas que também é muito interessante. Eu decidi iniciar essa série, a série dos improváveis, e eu recebi recomendações para gravar vídeos sobre personagens bíblicos. Então eu vou gravar nessa série histórias de personagens bíblicos improváveis. Então eu vou contar um pouquinho da história de uma pessoa que para mim é o discípulo mais inusitado de todos, que é o Pedrão. Pedro, ele era natural de Betsaida, né, uma cidade super simples, e depois ele vai para Cafarnaum. E Pedro é um homem simples, né, porque ele era pescador, o que indica que ele era um trabalhador, né, ele trabalhava muito, porque não é nada fácil ser pescador, ainda mais naquela época. E ele era um homem simples, um homem comum como qualquer outro, um improvável, né? E Jesus vai chamar Pedro. Pedro, ele era um judeu convicto, ele tinha convicção, né, da sua identidade como judeu, mas ainda assim ele não era muito estudado, ele não tinha, por exemplo, o conhecimento de um escriba ou um fariseu. Isso é importante para a gente entender que Jesus não escolhe as pessoas pelos méritos dela, pelo conhecimento dela ou pelo quanto a pessoa é boa, pelo quanto a pessoa tem a oferecer. Jesus simplesmente escolhe. E ele escolheu Pedro, que tinha já o coração aberto, um coração que precisava ainda ser muito trabalhado, que tinha muitos defeitos, mas que seria assim um nome muito importante para a história da igreja. Pedro, que era conhecido por Simão, e Simão significa ouvinte, vai ter o primeiro contato com Jesus através do seu irmão André. Isso porque André vai passar um dia com Jesus e quando ele volta, ele chega e fala: Pedro, a gente encontrou o Messias. Então, depois que André conta essa notícia maravilhosa, Pedro vai ter um encontro com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus vai olhar para Pedro, mas não com um simples olhar. É um olhar de discernimento. É um olhar de alguém que já te conhece desde o ventre da sua mãe. É um olhar de alguém que já enxerga o futuro, que já sabe o que vai acontecer lá na frente, que conhece todos os seus pensamentos, as suas características, qualidades e defeitos. Então imagina você enxergar isso. Antes de você vir a nascer, antes de você saber o que é andar, o Senhor ele já sabia quem você era, até o final da sua vida. Então imagina o poder do olhar de Jesus. Jesus fala para Pedro, olha, que naquela época estava sendo conhecido como Simão, olha, você vai passar a ser chamado de Cefas. E Cefas, que é o Pedro que a gente conhece, é o significado de rocha, de algo firme. Porque Jesus ele já via lá na frente, ele já sabia a importância que Pedro teria para a igreja e para a história do Evangelho. Apenas o olhar de Jesus é capaz de mudar drasticamente os nossos corações e o nosso caráter. Porque quando a gente olha para ele, a gente consegue enxergar a verdade. A gente consegue enxergar a verdade que está no nosso coração. A gente consegue enxergar os problemas, os defeitos, os pecados que estão em nós. A gente consegue ver o potencial que ele enxerga na gente. Tudo isso com apenas um olhar. Então, trazendo para a nossa vida, Cristo ele tem uma identidade sobre nós e essa é a nossa identidade verdadeira. E Ele está conosco, o Espírito Santo realiza essa transformação para que nós possamos estar mais próximos da identidade que Ele tem para nós, porque Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece melhor que ninguém, melhor do que nós mesmos. E é isso que vai acontecer na história de Pedro. Jesus vai estar lado a lado dele nesse momento de mudança, de transformação, de forjar o caráter de Pedro. Pedro ele ainda estava muito longe dessa identidade, de ser uma rocha. Ele era impulsivo, isso não tem nada a ver com estabilidade. Era instável, a própria palavra já diz, né? Era muito intenso, muito emotivo e repleto de falhas. Ele agia por impulso, no calor do momento, ele tomava atitudes que não eram de acordo com a vontade de Deus. Muitas das vezes ele falava coisas que não eram nada espirituais, muito pelo contrário. Mas assim, Pedro ele tem um chamado muito lindo. E o Senhor ele já enxergava isso lá na frente. Deus queria usar essas características de Pedro que estavam direcionadas para as coisas erradas para forjar o apóstolo que ele seria. Toda essa impulsividade de Pedro, todo esse jeito de Pedro de agir sem pensar muito, essa instabilidade, essa emoção, essa intensidade vai ser redirecionada ao longo do tempo. O Senhor Jesus vai trabalhar no coração de Pedro de um modo que todas essas coisas vão se alinhar, porque
Porque nós temos características no nosso caráter que, por estarem muito intensas, estarem além dos limites ou estarem direcionadas para as coisas erradas, elas não estão no centro da vontade de Deus, e isso atrapalha a nossa vida com Deus, isso atrapalha a nossa vivência. Mas o Senhor, Ele trabalha justamente nesses lugares, porque é nesses lugares que Ele vai nos usar. Então, depois de tudo isso, vai acontecer a cena da pesca, né? Vamos estar lá João, Pedro, Tiago, André, e nesse dia eles não vão conseguir pescar nada. Eles ficaram a noite toda tentando, e eles eram pescadores profissionais, eles estavam muito tempo naquela área, né? Eles tinham já experiência com aquilo, eles não conseguiram pescar nada, foi algo totalmente frustrante. E é nesse momento que Jesus chega para Pedro e fala: olha, Pedro, tenta lançar a rede do outro lado. E eles já tinham tentado fazer isso e não tinha dado certo, mas mesmo assim ele obedece. E isso é uma característica muito linda em Pedro, porque diante da frustração de ter tentado várias e várias vezes e ter dado errado todas as vezes que ele tentou, e mesmo assim ele obedece. O Senhor fala: olha, vai e faz de novo aquilo que você estava fazendo a noite inteira, porque agora que os peixes vão vir. Então Deus sabe a hora certa de entregar aquilo que a gente precisa. Deus sabe a hora certa de curar todas as nossas frustrações. Ele vai justamente naquilo que a gente tentou a vida inteira. Ele vai justamente naquilo que a gente está frustrado. Ele vai falar: não, tenta de novo. Justamente onde você tinha lançado a rede, não conseguiu, vai lá e lança de novo. Então Pedro, ele obedece e eles vão ter uma pesca maravilhosa, depois de ter uma noite super frustrante. E depois disso, o caráter de Pedro vai ser revelado. Porque quando todas essas coisas acontecem, Pedro chega para Jesus e fala: se afasta de mim, por favor, porque eu sou um pecador. Pedro ali, ele está sendo vulnerável. Ele está sendo totalmente transparente diante de Jesus. E é assim que nós devemos ser com o Senhor também. Nós não devemos utilizar máscaras. Nós devemos chegar para Deus e falar: olha, Senhor, eu sou um pecador. Eu fiz isso, isso e isso. Senhor, eu sou ruim mesmo, eu sou miserável, porque nós somos. E o Senhor, Ele está perto do coração quebrantado, do coração contrito. Porque quando a Bíblia fala que nós precisamos ser como criança, é porque nós precisamos ser vulneráveis como criança. Nós precisamos ser dependentes como criança. E falar: olha, Senhor, eu estou me sentindo assim e eu não me importo de demonstrar as minhas fraquezas diante de Ti. E Pedro ali, ele demonstra a sua fragilidade, como ele era um pecador. E Jesus, ele não se recua. Embora ele tenha pedido: se afaste de mim porque eu sou um pecador, Jesus, ele não faz isso. Ele fala para Pedro: olha, agora você vai ser pescador de homens. Não tenha medo. A nossa atitude nunca deve ser recuar. A nossa atitude deve ser justamente nos jogarmos aos pés do Senhor, ao invés de querer se afastar dele nesses momentos tão difíceis e tão dolorosos. E demonstrar: não, realmente, Senhor, eu sou fraco e eu preciso de você agora. Ele se oferece para perdoar os nossos pecados, para nos acolher e nos transformar. A gente entende como Jesus, ele é especialista em transformar aqueles que se dispõem a ser transformados, não importa o quão ruim seja. Então, apesar de todas as suas falhas, apesar de todos os seus defeitos, da sua instabilidade, sabe, das suas controvérsias, das suas mentiras, apesar de tudo isso, Pedro, ele vai ser um dos maiores apóstolos, um dos maiores nomes da igreja, porque Jesus chama justamente esses improváveis, essas pessoas que parecem ser impossíveis, sabe? Porque ele vai escolher aquelas pessoas que estão de coração aberto. Então, se você, assim como eu, é uma pessoa cheia de falhas, cheia de defeitos, assim como Pedro era também, uma pessoa improvável, uma pessoa simples, uma pessoa comum como qualquer outra, que não tem nada assim de diferencial, sabe? Se você é essa pessoa também, mas o seu coração está disposto a ser mudado, o seu coração queima por Jesus, o seu coração queima pela palavra do Senhor. Ou às vezes mesmo você não tem tanta fé, não tem tanta confiança, mas mesmo assim quer ser mudado, mesmo assim quer que o Espírito Santo faça uma mudança na sua vida, tenha certeza que Ele é fiel para fazer isso sim. Tenha certeza de que Jesus trabalha justamente nesses corações. Ele busca aqueles que estão dispostos a se arrepender. Ele busca aqueles que estão dispostos a mudar, a abrir mão dos seus hábitos, a abrir mão das suas vontades, a abrir mão do seu querer, a abrir mão do seu eu e de tudo aquilo que você pensa que é, para se tornar aquilo que Ele quer que você seja. Porque quando a gente é entregue às nossas vontades, a consequência disso é a morte. Então não se importe. Não fique triste se você é um Pedrão. Não fique triste se você se identificou com essas características, esses defeitos que Pedro tinha.
Jesus, ele é fiel para transformar. E a gente vai continuar falando sobre Pedro nos próximos vídeos, a história desse discípulo inusitado. Te vejo no próximo vídeo para a gente continuar falando sobre Pedro. E eu espero você nos outros vídeos dessa série e nos outros vídeos desse canal. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.